Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação.
ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz em uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação.
Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno."
Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Então Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte.
Assim que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume de que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado, ele estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos e meditemos um instante sobre esta cena tão sagrada. Levantemo-nos. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava, e logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado
abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para se cumprir a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, gostaria de ressaltar 3 pontos diante desta cena do Evangelho que acabamos de ouvir, motivados pelas leituras que antecederam o Evangelho e também já nos preparando para aquilo que nós vamos realizar na tarde de hoje, e que você também em sua casa terá a oportunidade de fazer, que é a adoração à cruz. Iremos nos inclinar diante da cruz, nos prostrar diante da cruz, porque o centro da celebração desta tarde de Sexta-feira Santa é a cruz. Por isso, gostaria de refletir brevemente 3 sentidos da cruz. Claro que teríamos ainda muitas outras referências, muitos outros sentidos que a cruz tem para nós cristãos, mas 3 deles que considero mais importantes. A cruz como contemplação da morte. Depois, a cruz de Cristo, alegria para o mundo. E por fim, a cruz como porta para Deus. A primeira, a cruz, contemplação da morte. A cruz, meus irmãos, até a morte de Jesus, foi considerada um instrumento de morte infame. A cruz era a pior condenação que um homem nesta terra podia receber. A condenação à cruz eram somente para os malfeitores, os bandidos, para os assassínios. E para os judeus, morrer na cruz não havia desgraça maior do que essa. Por isso o crucificado era considerado um desgraçado, alguém sem a graça de Deus, alguém que foi condenado sem a graça de Deus, um desgraçado, um condenado, um malfeitor, um bandido. E não é à toa que Jesus foi crucificado entre 2 bandidos. Em um dos anos em que nós meditamos este Evangelho, ainda há o diálogo dos 2 ladrões, e um daqueles ladrões, o chamado bom ladrão, ele ainda vai questionar o outro, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, nós reconhecemos.
aquilo que fizemos e o preço, a consequência da nossa atitude. Mas ele não fez nada de mal para merecer a morte, e a morte na cruz. Por isso, vejam, Jesus, no primeiro momento, ele foi condenado à pior morte que um ser humano poderia ser condenado. Por isso a cruz é instrumento de morte infame, e este sinal nasceu diante de nós desde a aurora de hoje, e praticamente este sinal está atravessando esta tarde, todo este dia de hoje, desta sexta-feira santa, durante a qual nós somos convidados a tomar atenção diante da cruz, para seguir com o pensamento e com o coração a paixão do Senhor, o caminho que vai desde a sua prisão até o Calvário, ou seja, até a sua morte. As horas deste dia, atravessada por um silêncio, não um silêncio qualquer, não estamos hoje em silêncio simplesmente por não falar, mas um silêncio espiritual, religioso, profundo. É dia de meditação, é dia de fato de concentrar-se neste mistério. Por isso é um dia de silêncio, e este dia de silêncio nos faz então sentir o significado da liturgia desta tarde: a adoração da cruz, a contemplação da morte. E aí, o segundo sentido da cruz, a cruz de Cristo como alegria para o mundo. Sim, foi na cruz que Cristo se manifestou como Senhor, foi na cruz que Ele aceitou a morte e deu a vida. Não foi simplesmente morto, mas deu a vida. Este é o verdadeiro sentido da Sexta-feira Santa. Nós não estamos celebrando o Cristo morto, é ao contrário, nós estamos celebrando o Cristo que deu a vida por nós. Não é a morte de Cristo que nós contemplamos hoje, mas é ao contrário, é a entrega da vida de Cristo. Cristo entregou a sua vida por nós na cruz. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, ninguém me mata, eu a dou, eu entrego a minha vida por amor. Cristo sabia que isso haveria de acontecer, por isso muitas vezes preparou os discípulos para esse momento. E por que Jesus preparou tudo isso? Por que Jesus preparou aqueles discípulos para este momento da sua morte? E por que Jesus quer também preparar a cada um de nós para o momento da nossa morte também? Porque na verdade a nossa morte, ela será de certa forma o ápice da nossa vida, porque todos os dias nós somos chamados a nos entregar ao outro. O amor leva à verdadeira entrega. Por isso a cada dia nós nos entregamos. A cada dia nós muitas vezes temos que morrer para dar a vida, morrer para proporcionar a vida. Cada esforço que eu faço é esta entrega. E por isso, assemelhando-se à morte de Cristo, tendo como motivação a morte de Cristo, essa morte de Cristo então é alegria sim para o mundo. Por quê? Porque Cristo não morreu, Cristo entregou a sua vida por nós. Por isso a cruz também é alegria para o mundo. Cristo aceitou a morte e deu a vida, deu a sua vida por nós, por todos os homens, por todos nós. Nós somos apenas uma pequena parte daqueles pelos quais Cristo deu a vida. Não há um único homem, desde o início até o fim do mundo, por quem Ele não tenha dado a vida. Cristo deu a vida por todos, por todos.
e celebrar esta verdade, reconhecer esta vida doada por todos, para redimir a todos, isso nos enche também de esperança, mas também de amor. A cruz, meus irmãos, é para nós então o sinal da redenção universal, a redenção do mundo inteiro, pois mediante o madeiro da cruz é que se difundiu a alegria para o mundo inteiro. Como é importante, meus irmãos, nós tomarmos consciência disso ao longo da vida, mas que nós tenhamos a graça. Eu sempre gosto de afirmar isso, sempre peço a Deus que dê a mim isso, esta graça, e todos nós deveríamos sempre pedir esta graça, a graça de, na hora da nossa morte, nós não perdermos a lucidez da nossa fé. Talvez, nós não sabemos, mas no dia da nossa morte, talvez estaremos sedados por um aparelho, não sabemos como ela se dará, mas que nós tenhamos a lucidez da fé, de nos lembrar: Cristo morreu por mim, Cristo deu a vida por mim, e este é o sentido da celebração de hoje. Ele deu a sua vida a fim de que eu pudesse ser salvo, ser redimido e entrar na vida. E aí o terceiro sentido da celebração de hoje, da cruz, a cruz como porta. A cruz é então a nossa porta para Deus, a cruz é a porta que se abriu aos homens a Deus, a porta através da qual Deus entrou definitivamente na história do homem, e nessa história Ele permanece na nossa história, Ele permanece ao longo da nossa vida, até o fim, e no momento da nossa morte, nós teremos isso ainda mais real, ou ainda mais presente, certo, mesmo que humanamente nós não estejamos lúcidos, mas na nossa fé, a fé que nós professamos a cada dia, irá garantir para nós a lucidez da fé naquele derradeiro momento, para que nós possamos compreender: a cruz é a porta, através do qual Deus não cessa de entrar na nossa vida, mas ao mesmo tempo através da qual também eu posso entrar na vida com Deus, porque foi pela cruz que nos veio a vida eterna, pela cruz que nos veio a salvação. Por isso é que nós todos os dias, e às vezes até mais de uma vez no dia, nos persignamos fazendo o sinal da cruz e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que nós fazemos isso, estamos fazendo um convite a Deus, um convite para que Deus venha a nós, e ao mesmo tempo nos unindo também a Deus. Por isso, unimos-nos com o sinal da cruz, para que Deus entre no nosso coração mediante a cruz, e também nós possamos de certa forma participar da vida, do coração de Deus. Por isso, meus irmãos, a cruz nos ensina a contemplar o mistério da morte, morte que tantas vezes e que tantas pessoas tanto fogem, morte que causa tanto medo, mas que diante hoje desse mistério nós compreendemos que na verdade a morte é o início de uma vida com Deus. É o que nós estamos celebrando também nesta tarde de hoje. Que a cruz então nos ajude a contemplar a morte, que a cruz de Cristo nos ajude a contemplar a alegria que Cristo trouxe ao mundo pela cruz, pela sua morte, e que a cruz, contemplando a cruz de hoje, nós possamos compreender que Ele é verdadeiramente a porta pela qual nós acessamos a Deus, e a porta pelo qual Deus quis acessar, Deus quis chegar até os homens. Assim seja. Amém.
Nós vamos agora rezar por todo mundo, por várias intenções. Cristo morreu por todos, como acabamos de refletir. E é por isso que neste dia, nesta celebração, nós rezamos por todos. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Wilson, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparam para o batismo. Oremos pelos catecúmenos,
que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Todo-Poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos.
dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Neste momento, então, nós iremos proceder à apresentação e à adoração da Santa Cruz. Você também em sua casa pode também fazer este mesmo gesto depois com a sua cruz em seus lares.
Salve,
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Prezados irmãos, você que nos acompanha neste momento pelas redes sociais da nossa paróquia, nós vamos agora encerrar esta celebração com a oração sobre o povo. Hoje nós não temos a bênção final, porque a nossa celebração começou ontem, na noite da Quinta-feira Santa, e ela é agora interrompida. E depois essa celebração continua amanhã, às 19 horas, a vigília da Santa Páscoa do Senhor. E você em sua casa pode também acompanhar este momento, colocando flores amanhã na porta, na janela da sua casa, colocando também uma vela acesa, simbolizando a luz de Cristo. Logo no entardecer do dia de amanhã, quando nós vamos iniciar a vigília às 19 horas, você pode colocar também uma vela acesa na sua casa, como sinal da luz do ressuscitado, que vem ao encontro de cada um de nós. Nós vamos então encerrar essa celebração e em seguida continuaremos a transmissão, e nós então iremos fazer também a incensação da imagem do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores. Cantaremos o Senhor amado, e assim concluindo esta sexta-feira santa aqui em nossa paróquia, aqui na Igreja Matriz de São João Batista. Em seguida, a igreja estará aberta para aqueles que já visitaram hoje de manhã, se porventura ainda há alguém para visitar, e amanhã, durante a parte da manhã, a igreja também permanecerá aberta para a visitação, das 8 ao meio-dia. Acompanhem-nos pelas redes sociais, acompanhem as nossas celebrações. Vamos concluir então esta celebração e em seguida faremos a veneração da imagem do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores. E a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.
todo contrito, Senhor, com pesar infinito e choro infinito, eu rogo pelo excessivo amor que eu vos tenho, ó Senhor, e da cruz do santo leito desceu meu bom Jesus, derramou seu sangue na cruz, também no horto, ó Senhor, antes quisera eu ser morto que tornar a ofender ao meu Deus, mas antes morrer quero eu do que mais pecar, ó Senhor, para mais me condenar. As costas vos dei, Senhor, mas agora com grande dor já me arrependo, ó Senhor, como salvar-me eu quero, ó boa Virgem Maria, que na última agonia nos favoreça, ó Senhor, para que não prevaleça contra nós todo o inferno. Eu vos peço, Senhor eterno, misericórdia
Tudo